Hoje eu vim falar com você que quer ser sócio das maiores empresas do mundo e também com você que ainda nem pensou nisso, mas com certeza depois desse vídeo também vai querer. Alguns anos atrás, mandar dinheiro para fora do Brasil e investir em ações de países como os Estados Unidos era algo muito difícil e complicado. Então, praticamente, somente pessoas com grandes patrimônios faziam isso. Mas eu vim te dizer que isso mudou. E hoje em dia é muito fácil mandar dinheiro para fora do Brasil e negociar ações lá. É possível, inclusive, se expor ao mercado externo pela Bolsa Brasileira. Então já se inscreve no canal e fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar de todas as maneiras que você tem para investir no mercado norte-americano. Primeiramente, é muito importante contextualizar a importância de investir no exterior e se expor a moedas fortes, como o dólar. Como já falamos algumas vezes aqui no canal, a diversificação de ativos é fundamental para alinhar segurança com rentabilidade. E a exposição a ativos estrangeiros dolarizados é mais uma maneira de fazer isso. A moeda brasileira, o real, desde a sua implementação em 1994, já perdeu cerca de 83% do seu poder de compra. Ou seja, uma nota de R$100 em 94 equivale a apenas R$17 hoje. Isso sem contar que desde a independência do Brasil, nós já tivemos outras 8 moedas. O real é a 9ª moeda implementada no país. Todas essas trocas de moedas vieram junto com planos econômicos para conter a inflação. Quem é um pouco mais velho lembra da época do cruzeiro e do cruzado, quando as cédulas tinham valores com muitos zeros, mas não valiam praticamente nada. Chegamos a ter no Brasil cédulas de R$500 mil de cruzeiros. Consegue imaginar isso? Nós já ficamos apavorados com uma cédula de R$200. O acréscimo de zeros nas notas era uma maneira de acompanhar a desvalorização do dinheiro. Mas chegava um ponto que os valores eram elevados demais. Resumindo bem, a inflação é o aumento dos preços dos bens e serviços de uma economia e, consequentemente, a desvalorização do dinheiro. Isso é algo normal e acontece em todos os países do mundo, desenvolvidos ou não. Mas a diferença é a velocidade que isso acontece. Em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a inflação é controlada e ficou entre 2% e 4% ao ano na última década. Já no Brasil é muito maior que isso, ou seja, o dinheiro aqui ele desvaloriza mais rápido. Esses períodos que citei anteriormente, o Brasil passou pelo que chamamos de hiperinflação. E sabe qual país nunca passou por hiperinflação? Os Estados Unidos. O dólar ele foi implementado como moeda nacional em 1786, ou seja, são mais de 200 anos de existência. Essa é uma moeda que se provou com o tempo e por isso ela é utilizada como moeda referência no mundo inteiro. Investindo em ativos dolarizados, como ações de empresas americanas, você está se protegendo do que chamamos de risco Brasil. Todos nós sabemos como o nosso país é instável e cheio de problemas políticos e econômicos. Tudo isso reflete na moeda e no quanto ela vale. Sem contar que uma parte dos nossos gastos está em mercadorias dolarizadas. Seu celular, computador, componentes eletrônicos em geral são praticamente todos importados, ou seja, comprados em dólar. As commodities como petróleo, soja, milho são todas cotadas em dólar. Ou seja, uma parte dos nossos gastos está atrelado a essa moeda. Então é muito coerente você ter uma parte dos seus investimentos também atrelados a ela. E agora eu vou te falar como fazer isso. Como investir em ações norte-americanas. Porque existe mais de uma maneira de fazer. Então já deixa o like e continua no vídeo, porque é bem simples. Uma das maneiras de investir em ações estrangeiras é pela própria Bolsa de Valores brasileira, através de um ativo que chamamos de BDR, da sigla em inglês Brazilian Depositary Receipt. Ele possibilita o acesso ao mercado americano de uma maneira fácil e prática, porque você não precisa mandar o dinheiro para fora do país. O BDR é um certificado de depósito de ações estrangeiras. Ele funciona como uma espécie de recibo dos papéis negociados em outras bolsas de valores. Ou seja, você não está comprando diretamente a ação, mas sim um recibo que desempenha igual à ação estrangeira. E como você está comprando pela Bolsa de Valores no Brasil, o valor vai estar para você em reais. Então, existem duas variáveis que modificam o preço dos BDRs, que são o preço da ação lá fora e o preço do dólar. Supondo que uma ação nos Estados Unidos está com o preço de $10, mas o dólar subiu aqui no Brasil. Então, o valor do seu BDR também vai subir, mesmo a ação mantendo o preço lá. Eu vou te explicar melhor como que eles funcionam. Os BDRs, eles possuem instituições depositárias e são elas que emitem esses ativos no Brasil. Então, o que ela faz é comprar as ações na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos e comercializar esses recibos aqui no Brasil.
Todos os BDRs comercializados aqui no Brasil possuem lastro, ou seja, para cada BDR, as instituições depositárias possuem ações correspondentes na Bolsa de Valores estrangeira. Os BDRs podem se dividir em diferentes tipos. Eles podem ser BDRs patrocinados, que é quando as empresas estrangeiras buscam a instituição depositária para que seus ativos sejam negociados no Brasil. Ou eles podem ser não patrocinados, quando ele é emitido pela instituição depositária de maneira independente, sem um acordo direto com a empresa em questão. Como eles são negociados na Bolsa de Valores, possuem um código, assim como as ações brasileiras. Mas no caso dos BDRs, ele é composto por 4 letras e o numeral 32 ou 33, no caso dos patrocinados, e 4 letras mais o numeral 34 e 35 no caso dos não patrocinados. Eu vou te dizer que a maioria deles é com o número 34 mesmo, como por exemplo da Apple, da Amazon e da Tesla. Como tudo, existem pontos positivos e negativos. Os positivos: diversificação de ativos, exposição a uma economia e moeda mais forte e praticidade de negociação, visto que você negocia pelo home broker da sua corretora aqui no Brasil. E os negativos: baixa liquidez, porque o mercado brasileiro é bem menor comparado ao americano, e você mantém o seu dinheiro aqui no Brasil. Apesar de estar atrelado a um ativo dolarizado, ele continua dentro do país. Além disso, você tem menos opções, visto que existem cerca de 700 BDRs no Brasil, enquanto existem mais de 5.000 ações negociadas na Bolsa Norte-Americana. E também tributação desfavorável, porque toda venda de BDR obtendo lucro, você tem uma tributação de 15% e não existe limite de isenção. Resumindo, é um bom ativo, é prático. Mas agora eu vou te contar como comprar ações diretamente nos Estados Unidos, ou como são chamadas lá, stocks. Vem ver como é negociar na Bolsa de Valores norte-americana. Na verdade, nas bolsas, porque diferente do Brasil, lá existem mais do que uma. As principais são a NYSE, que é a Bolsa de Valores de Nova York, a maior do mundo, e também a Nasdaq, que é a segunda maior. Para comprar ações nos Estados Unidos, primeiramente você vai precisar criar conta em uma corretora lá, da mesma maneira que você tem conta em uma corretora aqui no Brasil. Eu vou utilizar de exemplo a corretora que eu utilizo, que é a Avenue, para facilitar a explicação. Mas quero deixar claro que isso não é nenhuma recomendação, porque existem outras corretoras que também são muito boas. Eu gosto muito da Avenue porque ela é uma corretora americana criada por brasileiros, com o objetivo de facilitar o acesso de brasileiros ao mercado dos Estados Unidos. Então, você vai encontrar todo o site em português, o que facilita muito, inclusive para pessoas que não falam inglês. Para abrir uma conta é bem simples, basta acessar o site da corretora, avenue.us, não é .com, e ir na aba Abra sua conta. Então é só colocar os seus dados, da mesma maneira que você fez quando abriu a sua conta aqui na corretora brasileira, dados pessoais, dados de contato, informações financeiras e documentação. Bem simples e rápido. Depois disso, irá para análise, e assim que for aprovado o seu cadastro, você vai estar apto a negociar na Bolsa de Valores norte-americana. Tendo a sua conta criada, você precisa de dinheiro para comprar as ações, então terá que fazer uma transferência para a sua conta da Avenue. Aqui muda um pouco da corretora brasileira, porque no Brasil você tem uma conta corrente no seu nome, bem parecido com a conta bancária. Mas no caso da Avenue, você vai fazer a transferência para a conta deles. Avenue Meios de Pagamentos Limitada. Uma conta financeira que fará a transferência dos recursos que você enviar para a sua conta da corretora. No site da Avenue você encontra os dados para fazer essas transferências. Agora, inclusive, é possível transferir por Pix. Fazendo a transferência, em torno de 10 minutos o seu dinheiro estará disponível na corretora. Com o dinheiro na corretora, você precisa fazer o câmbio, porque o dinheiro vai aparecer lá em reais, mas para comprar os ativos você precisa transformar esses reais em dólar. Então você vai acessar a parte do site que diz câmbio, e lá vai ter duas opções: fazer o câmbio instantaneamente ou fazer o câmbio no dia seguinte. O que muda é o preço do dólar. Fazendo na hora vai ser um pouquinho mais caro e no dia seguinte um pouco mais barato. Além disso, vai descontar 0,38% de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Porque o governo ele precisa saber do que você está fazendo e ganhar a partezinha dele, né? Beleza, seu dinheiro está na conta, está em dólar, agora é só fazer suas compras. O layout do site da Avenue é bem simples, então é bem fácil e prático você comprar e vender ações. Da mesma maneira que no Brasil cada ação possui um código, lá também todas as ações possuem um código de negociação. O que muda é que lá não tem números, os códigos são compostos apenas por letras.
Eu vou dar alguns exemplos aqui. As ações da Apple, elas são negociadas pelo código AAPL, sem número. Da Alphabet, que é a empresa dona do Google, o código de negociação é GOOGL. Do Facebook é somente FB. E assim por diante. Outro ponto interessante, que diferente do Brasil, lá as ações não são negociadas em lotes. Então, com o código de compra, você adquire qualquer quantidade de ações. Inclusive lá você pode comprar frações de ação. Por exemplo, 0,5 de uma ação da Apple. Isso mostra o quanto o mercado lá é mais desenvolvido que aqui. Bom, simples assim, você se torna acionista das maiores empresas do mundo. Investindo diretamente nos Estados Unidos, você vai estar diminuindo ainda mais o risco Brasil. Afinal de contas, o seu dinheiro não vai mais estar dentro do país, e sim na nação mais desenvolvida do mundo. Dolarizando seu dinheiro, você estará se protegendo da desvalorização do real e se expondo ao maior mercado do planeta. Lá você encontra muitas opções de investimentos e muita liquidez. Para termos noção do quanto o mercado brasileiro é pequeno em relação ao americano, lá mais de 65% da população investe na bolsa, enquanto no Brasil apenas cerca de 2%. Ou seja, a parcela da população que investe lá é maior do que toda a população brasileira. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo falando de investimentos. E também espero que depois de aprender um pouco mais de como investir nos Estados Unidos, vocês estejam mais tranquilos e confortáveis a começar a diversificar a sua carteira de investimentos também nesses ativos. Em breve farei um outro vídeo investindo meu dinheiro na prática. Assim, se ainda ficou alguma dúvida, nós vamos deixando cada vez mais claro. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os lançamentos. Todas as terças-feiras, 19 horas, tem vídeo novo, então ativa o sininho e fica ligado nas novidades do canal. Para me acompanhar nas redes sociais, siga @CassianoDalmas. Muito obrigado e até a próxima!